Fala pessoal, beleza? Eu resolvi acabar dando continuidade aqui no vídeo, tá? No parte 2. Até porque, como eu falei, né, era um tema bastante amplo, né, essa temática aqui, do que eu preciso estudar, né, para trabalhar com day trade. Eu havia deixado, né, ainda no script que eu havia feito, né, de temas para falar com vocês, sobre o que eu preciso, né, que eu considero como coisas essenciais, tá? Então faltou dois pontos, né? Eu acabei pulando ali para o gerenciamento de risco porque eu não sabia se o YouTube ia deixar eu postar vídeo com mais de uma hora, né? Até então eu ainda não postei vídeo com mais de uma hora e quando eu comecei eu tinha limitação de 15 minutos. E aí, conforme vai aumentando o público, né, a gente pode postar vídeos maiores. E aí, como eu vi que estava dando uma hora, eu acabei encerrando aquele lá. Então a gente vai para o parte 2, né, de temas, né, que você precisa estudar para você trabalhar com day trade, tá? E eu vou explicar cada um deles ali. Então, mais um tema, né, que você precisa, né, conhecer de maneira ampla e você vai precisar testar ele, né, para quê? Para que você monte no seu consciente, né, e depois, posteriormente, no seu inconsciente, né, que aquela informação, né, ela é valiosa e que você tem que ter atenção naquele ponto, tá? E conforme você mesmo testa, você monta parâmetros que você sabe que você precisa sair daquilo. Não é mais eu, Luciano, falando para você isso. É você com o seu teste, né, o seu aprendizado, né, te levando a esse conhecimento, né, um conhecimento prático agora. É mais ou menos como a gente fala naquela ideia, né? Eu aprendi a dirigir, né? E depois de certo tempo, no começo você olhava para as marchas, né? No começo às vezes você olhava para os seus pés, né? Para ver se você estava apertando a embreagem ou não. É, e depois, né? Você não faz mais isso, né? Você só entra no carro, vira a chave, né? E tudo sem qualquer gasto de energia, né? No seu cérebro, né? Tudo de maneira automática, tá? Eu tirei aqui tudo, né? Os demais itens, né? As linhas e tudo. Até daria para você operar dessa maneira se você tiver uma visão muito, muito ampla, né? Talvez no máximo com a média móvel de 20 aqui. Uma visão muito, muito ampla, né? De estrutura de mercado, tá? Para você evitar, né? De falhar, né? E claro, você ia ter que traçar mais alguns fibos ali. Então, os dois pontos, pessoal, que ficou faltando eu falar, que eu vejo como essencial, né? Para que você precise trabalhar, né? O que você precisa estudar e dominar para você trabalhar com day trade, né? Então, são linhas de tendência, né? Tá? Que aí você vai trabalhar canais, né? De movimentação do preço, tá? O preço costuma se movimentar entre canais, né? Ou canal de alta, ou canal de baixo, ou lateralidade, né? Que aí é aquele que o canal fica lateral, né? Ele fica, por exemplo, dentro de uma movimentação, dentro de um range, né? Tá? Então ele está muitas vezes num canal aqui, ó, né? Aqui você teve esse canal aqui, né? Tá? Você teve um canalzinho de alta, né? Logo em seguida uma lateralidade, depois ele rompe, volta para uma movimentação de lateralidade com leve canal de baixa, tá? Então o preço ele sempre está se movimentando, por exemplo, desses canais. Então é muito importante que você aprenda a ligar linhas de tendência, tá? Ou seja, você vai ligar máximas e mínimas, a gente já vai trabalhar isso. Outro ponto, né, que a gente vai trabalhar aqui também hoje, né, é Fibonacci. Eu considero essencial, né, para quem quer trabalhar com day trade, tá? Fibonacci, aí a gente pensa em retração, tá? E espelhamento. Isso aqui é para você aprender a trabalhar com alvos, tá? Beleza? Então a gente vai bater um papo agora sobre esses dois pontos, tá? Sobre linha de tendência. E eu vou fazer um pouco aqui, né, para que você comprove visualmente que isso é importante, que isso é relevante e quão relevante é isso, né? Daria para fazer isso ali num milhar de gráficos, sabe? E é legal que você faça esse estudo, refaça esse estudo que você vai ver aqui agora, tá? Em vários outros dias, beleza? Então, vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Parte 2, né? Do que eu preciso estudar, né, para trabalhar com day trade, né? Para você se tornar um day trader de sucesso, tá? Pessoal, linhas de tendência. Linhas de tendência você pode utilizar, por exemplo, do intraday, né? Claro, no intraday você vai utilizar, você vai formar canais, você vai formar linhas de tendência dentro desse dia, assim como algumas linhas vão vir de dias anteriores, né? do dia anterior. As mais próximas são mais relevantes para mim, tá? Aí, quando eu quero ver algo muito amplo, né, eu olho diário, eu olho semanal. Aí eu traço também aquelas linhas lá, mas aí eu uso um time frame maior, né, para facilitar a minha vida, tá? Aqui eu coloquei nosso gráfico no M2, tá, pra gente dar uma estudada e pra gente bater um papo sobre isso, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, essa linha aqui, ó, e vou pegar essa máxima, tá?
A próxima máxima que eu tenho mais alta do que ela, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu melhorar esse barra de estudos aqui. Vou colocar esse daqui que eu acabo utilizando e o retângulo também, tá? Vou colocar aqui uma caixinha, né? Que eu acredito que às vezes pode facilitar um pouco a visualização de vocês aí, né? Aqui, pessoal, esse topo, né? Essa máxima aqui também é relevante, tá? Aqui eu tenho outras máximas, né, que ficaram mais altas do que essa daqui, e aqui eu tenho essa, tá? Então, como que eu vou trabalhar, né, a minha ligação, né, de linhas de tendência? O dia vai andando, né, pessoal? E às vezes no começo do dia você podia ter traçado isso daqui, ó, tá? Esse topo com esse topo, o preço chega aqui e não renova a máxima. Isso daqui é uma forma clássica, né, de você observar que não renovou a máxima. A gente tem um marcador de topos e fundos, né, que fica aqui, já nos demonstrando de maneira mais visual, né, que a máxima não foi renovada, tá? Mas você podia muito bem ter ligado isso daqui. E aí teve um rompimento e depois teve até uma troca de polaridade com essa região. Olha como isso daqui, né, acabava podendo ser importante para você. Isso só dentro do intraday, né, pessoal, tá? Outra forma, né, que você podia ter feito aqui, o preço continuou a movimentação de alta, né? Aqui é o que, pessoal? Isso daqui é um topo duplo, correto? Essa máxima aqui, quando o preço atinge essa máxima aqui, ó, ele retraiu o quê? 400 pontos, pouca coisa mais que 400 pontos, tá? E aí o preço vem, né, e faz uma máxima mais alta, ou seja, a estrutura de alta você já está vendo aqui que ela mudou, né? A gente falou da questão da importância da estrutura, né? Que também é um dos pontos, então anotem, né, para vocês revisarem isso daqui, tá? Porque vai tornar seu dia a dia mais fácil, sabe? Vai tornar sua leitura mais clara, certo? E aí, ó, agora você tem, né, essa máxima aqui, tá? Ligada, até então era a máxima do dia, correto? Você teve ela ligada com essa outra máxima. Você só pegou essa linha e colocou ela junto com essa outra linha. Opa, você viu duas máximas mais altas, beleza, liguei. Fez a ligação? Você deixa, né? Você não sabe para onde o preço vai, né? A gente viu que está entrando numa tendência de alta, então ele pode vir até aqui, certo? Por quê? Porque começou a fazer, tá, topos e fundos ascendentes. Aí aquela ideia de estrutura, tá, pessoal? E aí o preço veio testar essa região aqui mais uma vez, né? Formou o quê? Uma wedge, né? Tentativa de nova máxima, tá? Ele tentou fazer uma nova máxima e falhou. E isso é visto mais fácil ali através dessa wedge, né? Tá? Ou desse teste da linha de canal, ou da LT, né? E aí, né, retoma para vocês uma máxima, tá, do Allbrooks, tá, que ele cita que 80% das tentativas de rompimento, né, irão falhar, tá? Isso é uma estatística trazida pelo Allbrooks, e eu respeito muito o Allbrooks, então eu acredito nisso daqui com, né, com tudo aquilo que eu posso pensar, né? Lógico, eu tenho 20%, né, que irão dar certo. E esses 20% que irão dar certo, a gente vai trabalhar espelhamento, tá? Então, sempre que você observar um bom rompimento, um rompimento mesmo, real, de linha de tendência, a gente vai trabalhar espelhamento. Por quê? Porque provavelmente ele vai dar pelo menos o segundo alvo, tá? Primeiro e segundo alvo é bem comum, às vezes vai no terceiro, né? Tá? E aí é FIBO, né? Beleza? Então, só dentro desse dia, você pode perceber que dentro do último dia, né, dia 15, tá? Bem atual, né? Você pode perceber que se você liga essa máxima com essa outra máxima, você teria percebido que você já não deveria comprar mais aqui, porque você está alto, né? Você está comprando no topo, né, de um canal, é onde você não devia estar pensando mais em entrar. E se você comprou por um desses gatilhos aqui embaixo, né, você comprou aqui ou comprou aqui, aqui tem que ser teu ponto de saída, tá? Para quê? Para que caso ocorra o rompimento real disso daqui, você entre no pivô aqui de novo. Pelo menos você garante a sua segurança. Ou você coloca o seu stop no break-even, né? Que aí você ia ser estopado, tá? Aqui, né? E aí, né, você vê a movimentação do preço, né? Você vê uma boa retração agora de novo, né? De quase 400 pontos, né? Beleza? E aí aqui a gente teve a lateralidade, né? E aí o preço volta para testar de novo aquela região, né? Ele até tem fechamentos acima dessa região. Aí o que falta aqui, né, pessoal? Continuidade, né? O que é continuidade, né, dentro da leitura do Allbrooks, né? É essa barra rompendo a máxima anterior, demonstrando o real interesse dos comprados. Para quê? Para que a gente tenha continuidade,
tá? E depois de um rompimento de canal, né, o mais seguro para a gente esperar um pullback, né, para a gente entrar um pouco mais barato aqui para pegar o rompimento e a continuação, né, dessa movimentação, tá? Que é para que você não entre, né, de maneira afobada, né, aqui no topo da movimentação, né, vou comprar aqui, né, tá? Tentar ser o primeiro a comprar para pegar o rompimento, tá? Beleza? Então, aqui é só uma parte, né? E a gente vai continuar aqui, tá? A nossa movimentação. Eu vou ligar com essa daqui, porque eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil ali de vocês observarem e não ficar muitas e muitas linhas, tá? Aqui, pessoal, né, quando você liga, por exemplo, esse fundo, né, esse fundo com esse fundo aqui, né, tá? O preço veio chegar aqui nessa região, tá? Eu tirei as médias, né, mas basicamente eu já consigo pensar aqui, né, no distanciamento que as médias estavam, né, para que esse rompimento aqui fosse um rompimento real, tá? E aí, né, a gente teve um movimento já mais esticado, né? A gente teve uma puxada, uma segunda puxada, uma terceira puxada, né? Que é o que forma uma OED também, né? Dentro da leitura do Walbrooks. E pensando de novo em linhas de tendência, né? Essa tem uma inclinação ainda maior do que essa outra aqui, né? E eu falei para vocês em outros vídeos que quanto mais inclinada, né? A gente tem, por exemplo, um canal, né? Assim, ó, tá? E aí o preço vem, né? Trabalhar, por exemplo, aqui dentro, né? Quanto mais inclinada essa linha é, né, e quanto mais rápido o preço chega aqui, maior a probabilidade da gente ter um repique. Vai romper isso daqui? A gente não sabe. Mas que existe a probabilidade do repique, existe. Então a gente pode vender alto no canal, né? E aqui a gente pode estar realizando lucro, tá? Por quê? Porque você já teve a oportunidade de ligar essa linha com essas duas mínimas, beleza? Certo? Tá? Então eu vou tirar um pouco o zoom aqui, ó, do gráfico, né? Aqui fica um pouco mais difícil, né? Por exemplo, se eu for querer traçar linhas de tendência aqui, dá um pouco mais de trabalho, né? Principalmente quando está com pouco zoom assim, tá? Mas aí eu vou pegar agora o dia anterior, tá? E dentro do dia anterior, você tinha um topo, né? E você tinha uma outra máxima ali, tá? E nisso você poderia, né, formular aqui o que? Um canal, certo? Um canal. Ó, você poderia trazer para essa extremidade aqui, ó, a extremidade superior, né? E o preço, né, acabou fazendo essa movimentação aqui, ó, tá? Para você, né? Você pegou uma máxima, né, e ligou numa outra máxima que é mais externa e deixou o preço, tá? E em determinado momento o preço sai desse canal, certo? Ele saiu desse canal de baixa, né? Quando ele sai desse canal de baixa, né, você observa que tem uma movimentação agora, né, diferente da movimentação que você vinha assistindo até então, né, que era máximas, né, cada vez mais baixas, né? E aí de repente ó, o preço vem renovar a máxima. Ele sai desse canal de baixa aqui que ele vinha trabalhando, né? E aí muda um pouco as coisas, né? Muda para quê? Para uma grande lateralidade, né, pessoal? Não mudou para muita coisa, tá? Virou só uma lateralidadezinha aqui, tá? E mesmo dentro dessa lateralidade, se você começa, né, a utilizar, né, o uso de linhas de tendência, né, você começa a observar, né, que você teve uma puxada de alta, uma segunda puxada de alta, uma terceira puxada de alta, tá? Em movimentações menores, né, em fundos, tá? Você teve uma puxada de baixa, teve um pullback, uma puxada de baixa, né, tá? E aqui você já tinha tido já 3 toques, né, próximo do fundo da movimentação. E ligar linhas de tendência em movimentações de lateralidade é bastante útil, né, porque a gente consegue ver exatamente as tentativas, ó, do preço renovar máximo, tá? E se 80% das vezes isso daqui vai falhar, é bastante importante, né, que você, né, acabe utilizando isso a seu favor, né? Ó, tá? Vai ficar com um pouco de linha? Vai. Aí você usa, por exemplo, essa, né, aqui que é uma semi-reta, né? Ela não prolonga, tá? E nisso dá para você ir trabalhando, às vezes você vai juntar dias, né, como foi falado aqui, né, esse dia aqui você tinha essa mínima com essa outra mínima, né, aqui, né? E muitas vezes vai dar para você fazer isso daqui, né? Por exemplo, essa. Se eu ligo essa mínima com essa mínima aqui, né, eu liguei esses dois pontos.
certo? Eu posso muito bem copiar essa linha aqui e ligar ela nessa máxima, para ver como que o preço vai se comportar, né? Se ele vai permanecer, por exemplo, reagindo nesse tipo de canal, né? Aí ele vem um pouco fora dessa movimentação, ó, nem um fechamento muito expressivo fora disso daqui, logo volta para dentro, tá? E aí o preço estava, né, num certo canal de baixa aqui, né? Ele vai romper um pouco essas linhas, tá, pessoal? Não precisa obedecer, né, de maneira estrita, né? Mas que são coisas que podem te ajudar. Outro ponto, né, aqui que você pode estar fazendo, né, é ligar linhas de tendência, tá? Aqui não forma o edge, tá, pessoal? Aqui é uma linha de tendência, né, que te ajuda a visualizar que você não está tendo agora, né, fundos mais baixos, tá? Você está vendo que isso daqui ficou crescente e você está observando que aqui também está crescente, tá? Então isso daqui também acaba te ajudando, né, a entender que tipo de movimentação o preço está fazendo, se ele está agora num canal de alta, né, se ele está num canal de baixa, né? E aí se ele rompe esse canal, né, aí, como foi falado, né, aí a gente vai trabalhar espelhamento, né, para pegar níveis, né, mais baixos, beleza? Então é interessante você fazer isso daqui. Você vai simplesmente ligar máximas quando tiver uma máxima mais baixa, para observar se o preço vai sair disso daqui. Porque se ele sai, aí a gente vai trabalhar FIBO, né, no pivô rompido, tá, para traçar alvos, né, para a gente segurar a operação. Porque normalmente, quando ele sai desses canais, né, aí tem a questão de stops que são acionados, stop dos comprados, stop dos vendidos, tá, mas aí fica o tema para outro vídeo. Olha só isso daqui, ó. O que a gente tinha feito, né? Ó, tinha pego aqui, ó, essa linha, né, e ligado aqui, correto? Ó, vou copiá-la, tá? Vou copiar essa linha, aí vou jogar ela na mínima do movimento que eu entrei, né? Porque essa mínima aqui tem que ser de referência. Porque quando eu liguei esse topo com esse topo. E a movimentação que está no meio dessa movimentação aqui, como parte mais baixa, é essa, correto? Então, em virtude disso daqui, eu trago isso daqui, que é para poder formar um canal correto, tá? Sem inventar coisa, sem arrastar. Coloca na máxima e coloca na mínima da movimentação e você observa. E veja se isso vai ser útil para você, tá? Aqui, pessoal, eu falei para vocês que a gente tinha ligado, né? E aqui você assistiu o rompimento, né? No finalzinho do dia, tá? E aí eu vou pegar um fibo aqui, ó. E ele já abre, né, abaixo do terceiro alvo dessa movimentação aqui. Isso que era um fibo mais próximo, né, ali. E aí a gente pode trabalhar também, né, movimentações mais amplas, né, e o preço foi embora, tá? E o que seria pegar movimentações mais amplas? Seria pegar esse fibo aqui, ó, né, tá? E aí você está usando o macro movimento para tentar buscar alvos, tá, de movimentação, tá? Por quê? Porque você assistiu um rompimento de canal. E aí a gente falou que o rompimento de canal, 80% das vezes irão falhar, mas quando eles falharem, né, quando ele romper de fato, né, você pode esperar uma movimentação mais ampla. Então se ele já abre abaixo dessa movimentação aqui, a gente pode pegar um pivô maior, né, que foi rompido, tá? Aqui é como se tivesse uma grande vela, né, então esse pivô aqui ele foi rompido, né? E aí, terceiro alvo seria ainda, né, mais baixo, tá? Se eu não estou enganado, a gente não teve terceiro alvo dessa movimentação, não. É, faltou pouca coisa aqui para o terceiro alvo dessa movimentação. Mas como foi falado, né, primeiro, segundo alvo de movimentações, né, vão ser bem recorrentes, tá? Dentro do uso da ferramenta, né? E aí você vai fazendo isso, né, no seu estudo, né? Falei, opa, tem uma mínima aqui. Opa, tem uma outra mínima ali, ó, né? Vamos observar para ver se ele vai romper, que se ele romper isso daqui, já podia, né, pegar aqui e copiar essa linha, ligar ela na máxima da movimentação que você entrou, né, pensando na possibilidade de um canal de baixa, né, tá? E aí, né, tendo continuação, né, você vendo, por exemplo, um retorno aqui, um pullback, um retorno às médias e voltando a cair, aí você vem de novo com o FIBO aqui, vai trabalhar de novo, né, alvos do último pivô rompido, segundo, terceiro alvo, né, a gente ia esperar uma movimentação por aqui, tá? Faltou a continuidade, tá? Beleza? Então você mantendo isso daqui, né, dentro do seu uso, né, diário, tá?
Ó, eu tenho essas duas movimentações aqui, né? Aqui o fundo mais baixo dessa movimentação é essa linha aqui, certo? Tá? E, ó, você teve aqui, ó, um topo, né? Uma boa puxada de alta. Você teve uma segunda puxada de alta, né? Que aí gerou um pullback. E aqui você teve uma terceira puxada de alta, né? E aqui não chegou a tocar, tá? Mas quando o preço chegou aqui, ó, acabou dando uma lateralizada. Então é interessante você observar que quando o preço atinge, por exemplo, essas regiões, né, dessas linhas, né, é bom você pelo menos refletir um pouco, né, se vale a pena você continuar comprando, né. E dentro da leitura do Albrooks, pessoal, puxada são máximas mais altas, tá? Isso daqui já é um outro tema, né? Mas tem vídeo ali falando das 3 puxadas, tá? Então dei uma acompanhada ali na playlist, lá onde tem aulas livres, né? Isso daqui pro Albrooks já é uma wedge, né? Que são 3 puxadas. Uma wedge com topo duplo, que é uma figura bem interessante para pensar em vender, tá? Vamos pegar um outro dia aqui, de novo, né? O que você pode ver aqui de maneira rápida, né? Você tinha, por exemplo, você vai ligando. A gente sabe se vai ser útil? Não, né? Não tem como a gente saber. O que a gente pode fazer é ligar e assistir o que o preço vai fazer, né? Após essas movimentações. Mínima, essa mínima aqui, ó, com essa, e aí acabou, né? Em determinados momentos você vai acabar, né, formando isso daqui, né? Tá? E pensando aqui num canal, né? Você traria esse canalzinho para essa máxima, tá? E aí esse canal ele é rompido bem aqui, tem um pullback, ó, e tem uma movimentaçãozinha de alta. Você podia ter trabalhado o Fibonacci aqui, ó. Deu o que? Só o primeiro alvo, tá? Dessa movimentação. Beleza? Aqui, né, outra movimentação que você poderia, né, essa mínima com essa daqui, tá? E aí você poderia agora de novo, né, copiar essa linha aqui, montar um canalzinho nessa máxima, né, que está na interseção dessa movimentação aqui, tá? E aí você ligou, ó, esse fundo com esse outro fundo aqui, né, que era a extremidade. E aí o preço veio, ó, chegou aqui nessa região, fez um repique. Aí aqui volta para a estrutura, né, o que ele deixou? Um topo mais baixo, acaba rompendo a movimentação, né? Rompeu a movimentação, né, como foi falado, você pode muito bem trabalhar, né, agora um espelhamento desse pivô aqui. Primeiro alvo, né, segundo alvo, deu o terceiro alvo? Não, não deu, né, tá? Mas chegou a dar o segundo alvo. Tá? Então, se você minimamente espera, né, que essa movimentação tenha uma continuidade, né, fica mais fácil de você lidar, né? É igual aquela ideia, né, que o Al Brooks nos traz, né, que a gente está aqui, ó, a gente teve uma boa perna de baixo. Se eu minimamente começo a esperar uma segunda perna de baixo, eu já tiro aquele viés, né, da minha cabeça, de que eu tenho que estar começando a procurar por compra já, né? Isso daí já me ajuda bastante, já me auxilia bastante, por exemplo, né? Se eu tenho, né, aqui, vamos dar uma olhada na estrutura anterior, a lateralidade, né? Em lateralidade não dá pra gente usar muito isso daqui, mas em tendência sim. Digamos que aqui, né, a gente tá numa... A gente pega um outro momento para isso, ou pega um momento menor aqui mesmo, tá? Se eu tenho, né, aqui, ó, uma boa movimentação de baixa, certo? E eu tive essa movimentação aqui de alta, tá? É uma boa perna de alta, né? Por quê? Porque ela começa a reverter um pouco essa movimentação que vinha, né, de topos e fundos descendentes, tá? E aí eu tenho essa perna. Se eu já começo a esperar pelo menos a possibilidade de mais uma perna, quando eu vejo, por exemplo, uma barra de ignição, né, eu posso até entrar nessa barra de ignição, pensando em pegar algo ali próximo do topo duplo. Não, veio? Não, não veio, falhou, né? Acabou a premissa, né, da ideia e virou só uma grande lateralidade, né? Uma acumulaçãozinha ali de final de dia, tá? Aqui, pessoal, de novo, ó, eu tenho essa máxima, né? Foi uma puxada de alta. Tenho essa outra aqui e o preço veio testar essa região, né? Você pode ver que o preço esticou, né? Ele acaba se afastando das médias, né? Se elas estivessem ali. Aqui eu também tenho mais uma, né? Só que aqui, né? Nessa outra aqui eu assisto, né? Que ela tá numa inclinação um pouco menor, tá? Mas
a continuidade em si, né, apesar do rompimento dessa primeira aqui, ela não vai tão acima, né, pessoal, tá? Logo em seguida ela volta para dentro dessa movimentação, deixa pullback, deixa topo mais baixo, tá? Aqui, né, eu tenho esse fundo ligado com esse outro fundo aqui, tá? Liguei esse fundo, né? Acho que está bem claro, né? Esse fundo com esse outro fundo, eu vou observar o que, que o preço vai fazer aqui, né? E aí o preço, ó, começa a encontrar dificuldade em trabalhar o rompimento dessa região, tá? Virou uma regiãozinha de acumulação aqui, tá? Em cima, né, de um terceiro teste da linha de tendência, beleza? Aqui, né, a gente vai ligar, né, essa máxima com essa outra aqui e você vai observar. Quando o preço chegou aqui, ele rompeu essa movimentação? Não, ele voltou a cair. Então fica mais fácil de você aproveitar essa movimentação de baixa vendo que está tendo essa falha, tá? Preço de novo, né, veio testar essa região aqui. O que, que acontece? Uma boa barra de ignição, né, um pullback, um retorno às médias, né, e o preço volta a cair, tá? Aqui, né, tá, não chegou a testar essa região, né, e aí a gente vai, né, formulando isso até, né, que o preço fale, né, e nos ajude, tá, a ter, né, a montar linhas de pensamento para operar, tá? Olha essa aqui, ó, que interessante, é um fundo, né? Se você olha isso daqui no 1 minuto ou no 15 segundos, como o Al Brooks fala, né? Aqui você viu várias barras de baixa, né, no 15 segundos, tá? Você veria 8 barras de baixa, né, nos 2 minutos aqui, tá? E aqui formou um fundo, certo? E aqui formou outro fundo. E aí o preço veio testar essa região pela terceira vez. E aí o que acontece? Um pullback. Só que aí você tem que estar sempre de olho, né, nessa questão também da estrutura, né? Como foi falado, estrutura é bastante importante. Linhas de tendência, muito importante, né? Estrutura, muito importante, tá? Beleza? E aí aqui você assiste, né, o rompimento dessa movimentação, né, tá? E aí você poderia trabalhar também de novo, né, movimentos espelhados ali de Fibo, tá? Aqui é um dia de tendência, né, pessoal, tá? Aqui a gente, por exemplo, precisaria de algo um pouco mais longo, né? Ó. Chegou em alguma movimentação aqui? Não, né? Se eu ligo essas duas máximas aqui que estão quase no mesmo lugar, tá? Esse topo com esse topo, certo? Veio tentar romper essa movimentação aqui, voltou para dentro dela, fechou numa lateralidade, tá? Aqui foi um bom dia de tendência, né? E os edges vão ser bastante importantes, né, em lateralidades, tá? Que é quando você vai usar isso daqui muito, né? Tá? Aqui, ó, terceiro teste, tá? Dessa movimentação, né? Então, é importante você estar o tempo todo, né, ligando máximas, ligando mínimas, observando suportes, resistências. E é interessante você tentar também buscar entender, né? Quando a gente fala de psicologia, né, de mercado, aqui, né, nessa região exata, tá, nesse topo anterior, ficou uma memória do preço, certo? Quando o preço atingiu essa região, ele teve uma queda muito forte, né? Então ficou uma memória de que essa região aqui em si é uma região de realização de lucro, né? E é uma região de entrada dos vendedores. Quando o preço chegou de novo nessa mesma região aqui, é interessante que você tenha anotado isso daqui para você também realizar lucro ali, tá? Principalmente se o preço estiver esticado das médias, né? Porque aí vai ter um retorno, e às vezes pode ser até uma reversão, pode ser um retorno mais forte, né? Tá? E aí é bem interessante, né? Que às vezes você saia dessa movimentação, tá? Para não devolver lucro, né, pessoal? Tá? A ideia nossa aqui é estar ganhando dinheiro, né? Beleza? Então, atenção a essas possibilidades de linha de tendência, tá? Seja de alta, seja de baixa. Você não vai inventar nada, tá? Você vai ligar extremidades, né? Tá? Se o preço chegar, beleza. Igual aqui, ó, aqui não chegou, tá? Se o preço chegar, tranquilo. Se o preço não chegar, tranquilo também, né? Aqui foi útil você ligar essa máxima e essa outra máxima? Opa. Né? Você ligar essa máxima e essa outra máxima? Foi, né? Porque quando o preço chegou aqui nessa região também, né? Você, né, já não estaria mais pensando em estar comprado, né, ali,
tá? Aí já não era mais tão legal você estar pensando em estar comprado, né? Movimento esticado já chega nessa região, tá? E esse tipo de rompimento aqui, quando o movimento está muito assim, né, muito com essa inclinação muito ampla, né, são os mais difíceis, né, de ter um bom rompimento, né, tá? Esse aqui, pouca coisa mais baixa, fundo mais baixo, chega nessa região, encontra dificuldade para romper, tá? Logo em seguida deixa o quê? Um fundo mais alto. Então a estrutura, né, que vinha, tá, sendo mantida acabou mudando um pouco, tá? Beleza? Topo, outro topo. Aqui tem um rompimento, ó, certo? Aqui um rompimento real. Rompeu de verdade, aí você vem para Fibonacci, né? Para quê? Para a gente poder traçar, né, espelhamento. Aí a gente pega o último pivô que foi rompido, né? Falei, opa, primeiro alvo, o segundo alvo estava ali. Terceiro alvo, aqui, né? Tá? Então, você tinha, né, mais possibilidades agora, né, dessa tendência a atingir níveis mais altos, tá? Beleza? E aí você tem que ir fazendo isso, né? Tem que ser um exercício, né, praticado por você, né? O que é isso daqui, de novo, pessoal? Topo duplo mais uma região, né, de resistência por volume, né? A gente está com o nosso plotzinho aqui, né? A gente só dá continuidade dele, ó, topo duplo, certo? Aqui de novo, né, a região de plot, né, atuando como suporte, né? E aí você vai, né, ligar as extremidades para ver o que acontece, ó. Eu tenho essa extremidade, né, que é um topo que veio acima desse topo anterior, esse topo aqui, né, veio acima desse topo anterior, né? E esse topo que chegou nessa extremidade aqui, que às vezes você não ligaria esse tipo de linha aqui porque você não acha que chegaria, né? E aí o preço vai lá e testa pela terceira vez, né, a região. Então aqui você tinha confluência, né, de um topo duplo, né, mais essa wedge aqui extremamente inclinada. Então se você não sai para realizar lucro com esperança de que o preço vai continuar subindo aqui, né, você está errado em não conhecer isso, tá? Em não ter testado isso, né, de maneira contínua, né, pessoal, tá? De maneira consistente, né, de treinar isso daqui, né, a ponto de você criar, né, solidificar uma confiança nessa informação, tá? Aqui, por exemplo, você teve um topo, outro topo, tentou romper, falhou, né? E aqui você tem um rompimento de uma estrutura, né, que é um triângulo. Rompimento de estrutura, né, é algo fantástico, né? Porque aí você pode também, né, trabalhar, né, por exemplo, o rompimento do pivô. Rompeu, né, segundo alvo, tá? Que era o rompimento dessa estrutura aqui, ó. Certo? Dessa estrutura aqui, tá? Rompimento, gatilho, né? E excelente continuidade, tá? Beleza, pessoal? Então, liguem, né, linhas. Liguem linhas porque não custa nada, tá? Não custa coisa alguma, né, para você, tá? E isso pode te ajudar, né, numa uma tomada de decisão, né? Te auxiliar ali a evitar, por exemplo, de pensar, por exemplo, eu vou uma coisa que não pode existir, né, no mercado é impulso, né, pessoal, tá? Impulso jamais, né? Então já entenda isso, né, de uma vez por todas. Impulso aqui não pode existir, tá? Liguei esse fundo com esse outro fundo, né? Ou liguei esse fundo aqui com esse outro fundo, né? Rompeu, vai ter continuidade imediata, vou começar a comprar aqui. Não, aqui é a região mais perigosa que tem, por exemplo, quer dizer, para você vender, né? Rompeu, vou vender, tá? Porque aqui se começar a voltar, né, vai ser uma volta mais pesada, tá? Beleza? Então, sempre atenção a essas movimentações aqui, né? Por quê? Porque isso daqui, quando começa a voltar, não é uma volta fraca, né, pessoal? Isso aqui é uma volta, né, que é um pouco mais forte, né? Então, é uma volta, às vezes, de 50% da perna, né? Tá? Não que vá reverter, né? Isso a gente não sabe. Mas quando a gente entra, né, a gente entra buscando alguns pontos ali, um retorno às médias, né, um retorno à média móvel de 50, tá? Por ser o terceiro teste, né? Aqui você poderia ter formulado um canal, né? Observar que você só pode pensar em vender nisso daqui quando falha a estrutura, né? E aí rompe o canal, né? Aqui teve ainda continuidade. Um outro dia aqui, né, pessoal? Você tem essa máxima, né?
Você pode ligar essa máxima aqui com essa outra máxima aqui, e aí você observa, né? Porque se tiver o rompimento dessa movimentação, você vai trabalhar movimento espelhado, certo? Rompimento real dessa movimentação, né? Você vai trabalhar movimento espelhado. Não rompeu? Opa, vamos trabalhar então, ver aqui se o preço está renovando o máximo, o que ele está fazendo, né? Para eu entrar a favor, tá, dessa movimentação aqui, certo? Aí você pode de novo, né, tá, traçar linhas, né, para buscar, né, movimentações que possam, né, ser úteis a você, né, tá? Em super tendências, né, pessoal, quando o preço está, por exemplo, num Fab 4, né, desses lindo Fab 4, né, mesmo que você liga, tá vendo? Aqui o preço gerou um repique, certo? Mas só que ele gerou um repique e depois ele gerou o rompimento dessa movimentação, tá? Em super tendências a gente vai assistir rompimentos, né, de pivôs, rompimentos de canais, tá? E aí quando essa tendência normalmente ela perde força, né, aí a movimentação, né, muda, né? É quando a movimentação finalmente muda, né, um pouco, tá? Mas aqui a gente teve, né, uma clara tendência, tá? E aí vocês, né, quando estiver fazendo isso daí, ó, por exemplo, 5 minutos, tá? Ou mesmo aqui, né, vamos fazer algo um pouco mais amplo, né? De dia, olha o tanto de dias que a gente arriscou ali, né? Acho que agora dá até para eu apagar tudo isso daqui, apagar todos esses estudos, tá? Tá? E aí você poderia, né, também, né, trabalhar de maneira um pouco mais fácil, né, com máximas, né, ligando movimentações, tá? Observando, né, topo duplo, estruturas, né, um pouco mais, de maneira um pouco mais ampla, né, pessoal, tá? E aí é a mesma coisa, né? Eu vou pegar algumas mínimas ali, né? E vou traçar, né, uma puxada para outra, né? Aí você tira um pouco mais aquela questão do espaço, né? Que, por exemplo, ó, se eu fosse duplicar esse canal aqui, seria esse canalzão gigante, né? Tá? Porque a máxima da intersecção desse fundo com esse outro fundo aqui tá ali, né? Tá? Aqui, né, a última movimentação, né? Você consegue observar, por exemplo, essa wedge aqui do M60, né? Se você pegar aqui e começar a ligar, né, fundos, né, você vai chegando, né, a possibilidades de estruturas, né? Eu tenho essa mínima, tem essa outra mínima, que era a possibilidade de rompimento, né? Aqui eu tinha uma outra possibilidade de canal de baixo, tá? Olha como a máxima acabou sendo próxima, né, desse daqui, tá? E esse outro aqui, né, ele acabou rompendo já, né? Tá? Rompendo, mas ainda bailando, né, aqui nesse fundo, né? E aí a gente está falando de 60 minutos, tá? Então são barras mais amplas, né? Tá? E aí nisso você vai, né, aprimorando essa ideia, né? E aí você vai aprendendo a evitar, né, de se posicionar, por exemplo, vou vender bem aqui, né, pessoal, tá? A gente está aqui trabalhando com M60, né? E eu estou vendo aqui agora, estou constatando que, né, quando eu faço essa movimentação aqui, o preço ele tende a se manter, por exemplo, dentro disso, né? E aí você constatou e observou de maneira prática, né, que aqui eu tô no Wink, né, tá? Não vai dar para mexer só nisso daqui mesmo. Vamos colocar aqui nos 5 minutos, tá? E aí você vai observando as mesmas movimentações. Ó. Aqui você está vendo o tipo de movimentação que o preço está fazendo. Então aqui você já não quer se posicionar alto, tá? E aí é interessante você ver o vídeo, né, de ciclo de mercado do Al Brooks, tá? Para evitar, por exemplo, de entender, né, que essas movimentações em alguns pontos a gente não entra. Eu até tenho, né, um indicador, né, que eu ainda estou desenvolvendo, ainda não está terminado. Ainda falta bastante coisa a ser trabalhado nele. E nem sei se ele vai dar para terminar, né? Porque também tem algumas limitações da Nelogic aqui. Quanto a utilizar, né, o detector de topos e fundos, né? Para quê? Para formar, né, essa ideia, né, de canais automático, né? Tá? Do quão importante, para vocês entenderem do quão importante eu acredito nisso, né? É esse indicadorzinho aqui, ó. Tá? Então ele
explota, né, de certa forma aqui alguns canaizinhos ali de maneira automática, né, para a gente ali, tá, para estar auxiliando, né, nessa leitura, né. Eu gostaria ainda, né, de poder ligar os topos e fundos, né, ali com o detector de topos e fundos, né, mas ainda não consegui fazer essa terminar esse código, né, por conta de uma limitação da própria Nelogica, né, até então, do que ela libera para a gente fazer e de quantos candles, né, eu posso utilizar, né, de automação, tá? Mas aí ele forma, né, alguns canais aqui, né, dá para você entender alguns pullbacks, tá? Só que o código ainda não está pronto, né? A ideia é que ele fique mais ou menos daquela maneira lá que a gente faz, né, pegando realmente as extremidades da movimentação, tá? Vamos torcer para uma hora, né, lógica, dar uma melhorada, tá, nessa quantidade de... É que os códigos acabam ficando mais pesados, tá, pessoal? E aí a Nelogica acaba limitando, né, a plataforma em si, tá? Mas é bastante importante vocês observarem essa, essa informação, tá? De ligar, né, canais, tá? Mais um aqui, ó, bem interessante. Uma máxima, né, uma segunda máxima aqui, tá? E o preço veio bem próximo, né, do terceiro teste dessa movimentação, tá? Então tem uma, duas, três puxadas, beleza? Então a gente vai agora para nossa segunda fala, tá? Eu vou apagar isso aqui para não ficar poluindo o gráfico, já que a ideia era deixar um pouco mais clean as coisas, né? E aí a gente vai trabalhar agora, pessoal, Fibonacci, tá? E pensando em Fibonacci, né? Fibonacci ele acaba tendo muita aplicação, né? Por exemplo, vi uma boa perna de baixa, está subindo, né? Se essa perna aqui foi uma perna com boa pressão, né? Aí você pode trabalhar, por exemplo, a retração de Fibonacci, né? Até que nível, né, essa movimentação ela voltou, né? A gente está falando só dessa movimentação aqui, tá? Dessa movimentação ela volta até os 50% e volta a cair, tá? E aí é você se acostumar também, né, com aquela questão de estrutura de mercado, né, de como que o preço está fazendo essa movimentação, né? E aí é um jogo amplo, né, pessoal, que você permanece fazendo de maneira integral, né? Que, por exemplo, de toda essa perna aqui, ó, o preço veio agora acima do 61.8. Acima do 61.8 deixa de ser correção, né, e passa a ser reversão. Só que ainda assim ele não renova máxima, né, deixando topos mais baixos ali, né, posteriormente. E isso aqui você pode, né, ir trabalhando toda vez que você vê uma boa perna de movimentação. Tá? Você pega ali a extremidade dessa perna, né, e aí você vê, ó, isso daqui é o que? Um pullback, né, corrigiu até os 50% e voltou a cair, certo? Tá? E quando a gente vê, né, por exemplo, um rompimento de uma região, né, tá? Aí a gente pode trabalhar, né, a questão do espelhamento, né? O que é o espelhamento? É quando a gente tem um rompimento de um pivô, né, tá? Então se eu tenho esse pivô aqui, ó, né, que ele é rompido, confirmado já aqui, né, nessa movimentação aqui com continuidade, né? Quando você tem esse pivô rompido, né, você pode trabalhar, né, o espelhamento dele. O que seria o espelhamento? Você pegar a mínima dessa movimentação, aí você vai jogar os níveis de Fibo, né, 61.8, 50 e 38.2 para ver alvos. E olha que interessante essa movimentação aqui, ó. Tá? Essa movimentação aqui, ó, do último dia, né, nosso, ele foi exatamente aqui, ela conflui exatamente com praticamente o topo duplo, né, que era o primeiro alvo dessa movimentação desse pivô aqui rompido, certo? Onde está o segundo alvo dessa movimentação, tá? A gente está falando desse pivô aqui, tá? Aquele pivô que a gente desenhou, né? Ele está referente a essa movimentação aqui. E aí se eu pego minimamente o segundo alvo dessa movimentação, tá? Ponto de parada do preço. Além disso daqui, né, você tinha aquela possibilidade de wedge, né, quando você ligava as máximas, tá? De novo, né, então você tem confluência de uma wedge com um segundo alvo, tá, de Fibo, e aí você tem uma boa retração. O terceiro alvo a gente não atingiu, né, pessoal, tá? O terceiro alvo desse pivô ali não foi atingido, tá? Ficou ele ali, né, como uma possibilidade, né, para as nossas próximas movimentações, tá? E se você pega o primeiro alvo desse pivô maior aqui, ó, ele quase foi, né,
atingido, né? Tá? E aí você vai, né, trabalhando. A princípio a gente pega, né, pivôs mais próximos, tá? E aí caso ele cumpra, né, um rompimento, a gente pode esperar até, por exemplo, 50% dessa movimentação, desse pivô aqui, ó, tá? Para cima, né? Beleza? E aí você vai, né, chegando a alvos, chegando, por exemplo, a ideias de retração. Aqui no dia anterior, ó, você tem toda essa perna de baixo aqui, né? E aí o preço começa a subir. É uma reversão, né? É a primeira pergunta que você vai se fazer, né? Claro. É uma reversão? Onde você pode pensar em trabalhar níveis de reversão? Você pode trabalhar, né, pensando em retração, tá? Então, pensando em retração, né, você tem toda essa perna de baixa, né? E aí você tem os níveis de Fibro. 38,2 pode bater aqui, voltar a cair. Forte tendência de baixa. O preço testa, né, exatamente essa região aqui, ó, que é o do 38,2 e faz uma pequena correção. Depois ele veio testar os 50%. Veio testar os 50%, veio testar os 50% e não passou dele, tá? Então, isso daqui não foi revertido para uma tendência de alta, tá? Para ser revertido para uma tendência de alta, né, ele precisava romper o 38, romper o 50, romper o 61 e reverter essa movimentação, tá? Para fazer, por exemplo, uma volta em V, né? Então a gente tem esses níveis aqui, que são níveis de correção, tá? Quando tem o rompimento de pivô, né, você pode também, né, vir aqui. Ó, esse pivô aqui foi rompido, certo? Mudou a estrutura, tá? O que você podia ter feito? Primeiro alvo, segundo alvo, né? Essa movimentação, né? Ah, vai dar o terceiro alvo? Não chegou, né, pessoal? Estava próximo do 61,8. Então, se ele chega, né, você tinha confluência desse pivô aqui que foi rompido, mais o 61,8 de retração, né? E o terceiro alvo, pessoal, é interessante você observar que muitas vezes quando o preço chega a dar, né, esse terceiro alvo, ele costuma, né, fazer uma mudança, né, na direção que o preço vinha apresentando, tá? Rompimento de pivô, né, de novo, ó, aqui você podia, né, trabalhar, tá? Espelhamento, primeiro alvo, segundo alvo, tá? Aqui foi cravado. Em alguns momentos isso daqui chega a ser sinistro, né? A precisão, tá? Do segundo alvo, às vezes a precisão do próprio terceiro alvo, né? Então, trabalhar rompimento de pivô é algo bastante interessante, né? Só que você também tem que usar a ferramenta, tá? Para você poder, né, se acostumar e aprender a fazer isso daqui de maneira rápida, fácil, prática, tá? Outra movimentação, né? Romper o pivô. Né? Aí você vem, tem esse pivô aqui que foi rompido, né? Essa mínima aqui, ela foi rompida aqui de maneira falsa, né? E depois aqui, né, de maneira real, né? Aí você tinha aqui o primeiro nível desse pivô aqui e o segundo nível desse pivô aqui, tá? Terceiro alvo, acabou de ir, né? Outra movimentação, né, que você poderia pensar aqui, ó, teve toda essa perna de baixa, certo? O preço está subindo, né? E, opa, está subindo, o que é isso? É retração, é correção? O que o preço está fazendo, né? Se eu pego a máxima do dia e a mínima do dia, né, eu vejo que a primeira vez ele falha aqui próximo dos 50%, né, pouco acima do 38%. Depois o segundo ponto de falha dele foi no 50%. Tá? E nisso você vem, né, cada vez mais trabalhando, né, e se aprimorando, né? Porque aí se você vê uma movimentação que faz sentido, por exemplo, ele deu o segundo alvo certinho, né, da movimentação, e ele crava aquela movimentação e dali, a partir dali ele começa a reverter, as coisas começam a montar, né, sentido na sua cabeça, tá? Aqui, né, um outro dia, né, você teve esse pivô rompido, né, você teve esse pivô rompido, então você teve rompimento para ambos os lados, né? Tá? Então você teve aqui a princípio, né, esse pivô rompido que chegou a dar só o primeiro alvo, tá? O segundo alvo dele não deu, tá? Ele ficou pouca coisa abaixo ali, mas não foi atingido, tá? Não é pra gente inventar também, tá, pessoal? É realmente fazer aquilo que está ali proposto. Você não ajusta, você não vai remendar as coisas, tá? Pivô rompido, a mínima do pivô, máxima do pivô, primeiro alvo dessa movimentação. Aqui, ó, encontrou uma lateralidade no primeiro alvo já. Segundo alvo dessa movimentação, virou de novo uma movimentaçãozinha de lateralidade, tá? Terceiro alvo dessa movimentação, tá? Acabou sendo próximo do topo do dia, beleza? Aí ele pega e rompe pivô aqui agora, ó.
Você está vendo esse rompimento de pivô aqui, a máxima dessa movimentação. Primeiro alvo aqui, segundo alvo, né? Ficou faltando ali um dedinho, tá? Como falei, né? Não é pra gente inventar, não precisa puxar mais para baixo nem puxar mais para cima, tá? Faltou, faltou. Né? Você vai trabalhar de maneira séria e correta, tá? Isso daqui. Rompeu o pivô, né? Movimentação de baixa. Às vezes dá até para você pegar o pivô ali do dia anterior, né? Da movimentação do dia anterior, tá? Para você chegar em alvos. E aí depois você pode trabalhar também, né? O intraday, né? Tá? Aqui, né? Você tem esse pivô inicial aqui rompido, né? Esse aqui, ó. O primeiro pivô rompido foi esse. Troca de polaridade, tá? E aí, ó, minimamente você tinha um terceiro alvo dessa movimentação aqui, ó, onde o preço acabou consolidando, tá? Então é interessante você trabalhar rompimento, assim como é interessante você trabalhar a retração, tá? Teve uma boa perna de baixa aqui, não teve? Dentro do intraday, né? Pensando aqui no intraday, ó. Teve uma boa perna de baixa, certo? Dessa máxima aqui, tá? A essa mínima, correto? E aí o preço veio, né, fazer aqui um pullback. Esse pullback veio até próximo do 61.8, depois deixou um topo mais baixo, né, e continuou a movimentação de queda, tá? Aqui a gente tem uma lateralidade, né? Uma lateralidade, uma mudança, né, até de direção, tá? Um fundo, outro fundo, outro fundo, né, tá? Depois uma boa movimentação de alta, tá? Aqui dá pra ver um ombro cabeça a ombro, né, pessoal? Teve um pivô rompido? Opa, primeiro alvo. Opa, segundo alvo. Opa, terceiro alvo. Depois do terceiro alvo, né, e essa tendência tem que estar bem forte para ela geralmente ter continuidade. Tá? E aí você pode associar, né, aquela movimentação, né, quando a gente tem rompimento de canal, tá, para a gente trabalhar pivôs rompidos. Aqui você teve, né, esse último pivô rompido, né, terceiro alvo dele, bem aqui, tá? Quero trabalhar um pivô maior, né? Chegou? Não, tá? Não adianta tentar inventar, né, pessoal? Chegou esse daqui, né? Terceiro alvo dessa movimentação aqui, ó, tá? Acabou sendo aqui, beleza? E essas movimentações, né, de teste, de rompimento de pivô, né, de alvo, elas funcionam melhor pela manhã, né? Por que ela funciona melhor pela manhã? Porque pela manhã a volatilidade geralmente é mais alta, tá? Aqui é uma movimentação mais ampla, né? Pra gente trabalhar ali um pivô um pouco mais macro, né? Você teve o rompimento, tá? Aqui era um topo duplo, certo? Dá para vocês visualizarem aí, né? Aqui era exato o topo duplo, né? Quando ocorre o gap, né? O que é o gap? O gap é o interesse comprador desde a abertura, né? Então a gente tem uma big barra aqui simulando, né, essa movimentação aqui, né? Esse espaço vazio ali do gap. Tá? Então tem um rompimento, certo? Desse pivô aqui. Então o primeiro alvo desse pivô ele estava bem aqui, ó. O segundo alvo desse pivô estava bem aqui, ó. Tá? Ele acabou dando o segundo alvo de maneira cirúrgica, né? Às vezes acontece. Muitas vezes acontece, né? E o terceiro alvo, né, acabou devendo ali pra gente, tá? Mas aí é você trabalhar o pivô macro, né? Em dia de super tendência, normalmente vai atingir, tá? Então é bastante interessante ter atenção, né, a esse tipo de movimentação. Tá? Aqui trocou a estrutura, ó. Então a gente vem sempre reformulando, né, aquela ideia de pensamento nosso. É sempre, ó, opa, deixa eu colocar uma linha amarela. Eu tinha esse topo, né, que fez um topo duplo, certo? Topo mais baixo, né? Aí os topos vieram ficando mais baixos, né? Aqui ele acabou, né? Aqui ele começa, né, a uma movimentação diferente, né? Ele começa já a renovar o topo. E aí ele veio deixar a mínima mais baixa. E aí aqui ocorre o rompimento, né, dessa região aqui, né? Dessa região aqui, né, ocorre o rompimento. Ocorreu o rompimento dessa região, né, você pode trabalhar Fibonacci, assim como você também podia, né, trabalhar Fibo nessa movimentação aqui, ó, tá? Desse pivô aqui que foi rompido, certo? Primeiro alvo, terceiro alvo. Como eu falei, né, tem vezes que acaba sendo, né, cirúrgico, né? Muitas e muitas vezes, na verdade, né?
tá? Esse pivô aqui, quando ele foi rompido, né, ele deu o seu terceiro alvo exatamente bem aqui, tá? Depois disso daqui, o que aconteceu? Reverteu a movimentação, tá? E aí você podia, né, após dar terceiro alvo e observar o rompimento desse pivô, aqui provavelmente as médias já estavam todas alinhadas, né, até porque nossa tendência ali já está bem clara, né? Trabalhar agora, né, um rompimento desse pivô agora para a direção oposta, tá? Segundo alvo, né? Vocês podem ver que normalmente quando o preço chega numa região de alvo, assim, você vê ele dá uma travada, né? Ele acaba mudando um pouco aquela orientação que ele vinha fazendo, né? E aí terceiro alvo aqui em cima, né? Depois do terceiro alvo, né, pessoal? Se você não conseguiu ficar feliz com o terceiro alvo, você não vai ficar com mais nada, né? Porque se você pegou parte da movimentação até o terceiro alvo, você pegou uma puta de uma movimentação, tá? Aqui uma grande lateralidade, né? E aqui você tem que se voltar, por exemplo, para topos, né, anteriores, tá? Aqui, ó, topo duplo, né? Aqui até teve o rompimento desse pivô aqui, né? Só que era uma movimentação muito, muito feia, né? Tá? Mas mesmo assim, né? Você pode ainda assim trabalhar lá os alvos, né? Aqui é o topo desse pivô, certo? Aqui é o primeiro alvo, né? O segundo alvo não... ele deu o segundo alvo, né? Certinho, tá? Segundo alvo com topo duplo, tá? Mais região de volume, né? Beleza, pessoal? Então, treinem, né? Treinar. Isso aqui é como se fosse aquelas ideias da gente na escola, tá? Você vê, né, a aula ali e aí você vai praticar, né? Praticar igual resolver questão de física, né? Você estuda, né? O professor explica na sala e depois você vai praticar. Você só vai ganhar, né, essas habilidades, né, praticando, né? Você só vai começar a ver, por exemplo, eu rompi o pivô aqui. Que legal, rompeu esse pivô aqui, né? Bem aqui nessa movimentação. Inclusive teve uma troca de polaridade bem bonita aqui, ó. Ele deu o primeiro alvo da movimentação aqui, cravadinha, né? E depois disso daqui já deu uma travada. Esse aqui era um pivô amplo, né, pessoal? Então o primeiro alvo dele já dava, né, uma pontuação boa, né? 700 pontos, tá? Veio dar segundo alvo? Não veio, né? Tá? Não no mesmo dia. Beleza? Então assim, você pode trabalhar pivôs tanto do intraday, né? Quanto, né, de dias, né, mais amplos, né? Eu não vou te tirar tanto zoom aqui porque eu acredito que fica ruim para vocês observarem os candles, né? Mas olha quanto, né, dá para você trabalhar isso daqui, né? De novo, um outro dia, pivô rompido, reteste, né, da região de rompida, né? Então aqui você tem já uma troca de polaridade, né? Que era resistência, passou a ser suporte, né? E veio aqui dar o segundo alvo, né? Depois o rompimento dessa movimentação aqui para baixo, né? Você poderia repetir isso aqui de novo, né? Tá? Assistindo realmente rompimentos reais, né? Aqui, ó, desde a abertura aqui praticamente, né? Esse rompimento aqui. Segundo alvo, tá? Ó, primeiro alvo da movimentação, né? Deu uma travada, fez um pequeno pullback ali. E segundo alvo, tá, da movimentação. Depois virou uma lateralidade, né? Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, né? Tinha ficado faltando eu falar desses dois pontos, né? Que eu acho de extrema relevância, né? Que é você ligar, né? Ligar máximas, né? Tá? Observar suportes e resistências, né? Topos, fundos, né? Relevantes ali. Principalmente quando teve uma correção, por exemplo, muito grande, né? O preço atingiu determinada região, né? Uma correção ampla. É interessante você observar o comportamento do preço e você, claro, não entrar, né? Comprado exatamente num topo duplo, num fundo duplo, né? Isso aqui, né, não dá para ser feito, tá? Outro ponto, né, não agir por impulsão, né? Uma barra muito grande. Para, né? Reflete sobre a movimentação do preço, tá? Para ver se faz sentido, né? Você entrar numa barra muito, muito ampla, se ela já não está formando uma wedge, né? Se ela já não está no fundo de um canal, né? Que você às vezes nem observou, mas está ali, né? O preço você já está entrando muito baixo numa movimentação, né? E o preço precisa corrigir, tá? Então, atenção a essas movimentações, tá? E atenção a FIBO, né? Eu acredito que quanto mais vocês usarem, mais vocês vão começar a gostar de Fibonacci. Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu, então encerramos aqui a parte 2. Valeu, tchau, tchau.